primeiro lugar, nós temos convergência, certo? Por isso estamos na mesma central e, para mim, as convergências estão bastante claras. Não achamos que o PT é uma alternativa, tão menos os seus braços sindicais como a CUT, né? E que precisamos criar uma alternativa que coordene as lutas, que fortaleça os trabalhadores. Essa é a nossa convergência. É para isso que a gente quer lutar, para construir as lutas. Mas temos divergências também. E temos que tratar as divergências de forma politizada, de forma séria, porque não são uma forma de atacar. As divergências, as críticas que a gente tem a colocar, não é para atacar a condutas, mas muito pelo contrário, porque os balanços são fundamentais. Os balanços é que nos armam para melhorar as nossas atitudes, melhorar as nossas políticas, melhorar a ponto justamente de atingir o nosso objetivo, que é nos tornar uma referência para a classe trabalhadora, uma alternativa de organização sindical para os trabalhadores, que vai ser fundamental para o próximo período, a partir do momento em que a burguesia quer rasgar a CLT a partir da PL 4330. Então, as críticas que viemos aqui colocar, em forma de balanço, eles têm que ser refletidos sim pelo conjunto das CSP-Comunas e pelo conjunto da sua direção. Porque a gente está todo mundo aqui para construir justamente essa alternativa. Então, quando a gente coloca, os companheiros estão reforçando muito, né, que a Conlutas não tem o tamanho da CUT, não tem a influência da CUT nem da força sindical. É verdade. Todos nós sabemos disso. Ninguém está dizendo o contrário. Agora, a partir do momento em que a gente tem, a construção que a gente tem, de estar em alguns sindicatos fundamentais, e inclusive em sindicatos bastante estratégicos, como dos metroviários de São Paulo, né, como da GM em São José dos Campos, a gente pode sim, com a nossa menor força em relação à CUT, forjar exemplos de luta, forjar exemplos de solidariedade a lutas. E o que a gente está colocando aqui é que muito pouco a gente conseguiu aproveitar a partir daí, né? A última, inclusive, o último chamado, inclusive, à paralisação nacional que teve, que foi do conjunto das centrais sindicais, a gente conseguiu muito pouco aproveitar esse espaço, essa oportunidade de já mostrar que a gente, como desligado, independente da burguesia, independente de qualquer governo burguês que se coloque aí na frente, seja ele do PSDB, do PMDB, do PT ou o que quer que seja, nós vamos sim colocar os trabalhadores como alternativa de direção. Porque a gente sabe que, no fundo, a burguesia não tem mais nada para dar para a gente. E agora está mais provado do que nunca. Certo? Porque a CLT, que foi construída com a força de muitos trabalhadores, que inclusive morreram em várias greves, em várias mobilizações, para construir direitos dentro dessa democracia burguesa que a gente vive, estão sendo rasgados. E hoje a gente vai fazer o que com isso? Se a gente não leva a sério esse balanço que a gente tem, que a gente precisa encarar, a gente não vai conseguir nos construir e vai ser muito necessário nos construir. A partir do momento em que a gente tem lutas em curso, temos que ser a principal central sindical que vai, a partir dos sindicatos que dirige, levantar paralisações de solidariedade às lutas em curso. A partir de sindicatos onde a gente dirige, que levantam lutas, ser alternativa de direção. Pensemos, companheiros, a gente se colocou como alternativa de direção à articulação sindical que está destruindo a APUESP? Eu, sinceramente, não acho. Não estou colocando que a gente não fez nada. Em vários pontos, a gente tem sido um ponto de apoio para esse ativismo novo que está surgindo na economia. É uma coisa histórica. Mas até onde esse ativismo novo está conseguindo atingir o seu objetivo de destruir a burocracia? Nós precisamos destruir essa burocracia. Não só da POS, de todas as burocracias, porque as burocracias sindicais elas são um entrave concreto contra a organização dos trabalhadores. Todos, com certeza todos aqui têm acordo com isso. Então, para isso, temos que confiar sempre na base dos trabalhadores e nas vanguardas que surgem das lutas. Porque são esses trabalhadores que vão sim, a partir da sua conscientização e da sua experiência política, vão conseguir não só destruir a burocracia, mas vão conseguir ser a alternativa de direção para o conjunto dos trabalhadores. E a partir daí, inclusive, vão, a partir dessas experiências, também integrar as organizações que vão dar vazão a essa experiência histórica. Certo? Então, que essa vanguarda hoje integre a Conlutas a partir do momento em que a Conlutas se coloque
abertamente em impulsionar toda a solidariedade que puder, com a sua pequena força, onde for, para dar vazão aos trabalhadores em luta e uma profunda solidariedade ativa, não só de emoções, etc., mas a solidariedade ativa, porque o conjunto dos trabalhadores precisam se articular nacionalmente, para além das suas categorias, contra suas pautas corporativistas, porque só assim é que a classe trabalhadora vai se tornar, vai ter sim a sua terceira via, a sua própria alternativa de representação e de organização de luta para combater a burguesia. Nesse momento final, gostaria de destacar alguns elementos acho que fundamentais. Acho que o primeiro, a profunda crise econômica que nós marxistas chamamos de crise estrutural do capitalismo, onde as forças produtivas tendem a crescer, mas esbarram na propriedade privada dos meios de produção e nas fronteiras nacionais. Isso significa crise estrutural do capitalismo. Esse é o primeiro elemento. E por outro lado, nós temos um profundo retrocesso político e organizativo do proletariado mundial. A destruição da Terceira Internacional, e com ela os partidos, o Partido Bolchevique, houve uma desestruturação geral da classe operária. Hoje nós temos reações no mundo inteiro, greves, guerra civil, movimentos jihadistas, derrubada de ditaduras, mas nós não temos a direção revolucionária do proletariado, aquele que encarna a revolução, portanto o socialismo. Nós não temos no mundo. E no Brasil, diante de uma crise como essa, nós vivemos o que no Brasil? Uma profunda crise de direção. Hoje nós não temos uma partilha de sindicatos, são 18 mil sindicatos, 12 centrais sindicais. Por isso que o POR tem como bandeira atuar na CUT, atuar na Conlutas, atuar nos sindicatos, uma única estratégia: a defesa de uma única central que unifique a classe operária em torno do programa revolucionário. Essa é a bandeira do partido. Por isso atuamos na Conlutas, atuamos nos congressos da CUT, atuamos na PUESP, no Andes. Quer dizer, direções burocratizadas ou não, a gente não escolhe. O sindicalismo e o central não podem ser partidários ou partidarizados. Tem que, a gente chama isso a primeira escola dos trabalhadores. É o sindicato, a atuação das centrais sindicais. E a gente vem hoje aqui defender essa bandeira e com os nossos delegados ou não, traduzir isso na expressão nossa: unidade, frente única, para derrubar as medidas governamentais através dos métodos genuínos da classe operária, que são as greves, os bloqueios, as ocupações. Obrigado. Só que deixei um minutinho para fazer um convite muito que unifica a gente. Nós também estamos chamando o ato do 1º de maio na Praça da Sé, às 10 horas. E nós aqui estamos defendendo a tradição. Nenhum trabalhador, seja operário, professor, etc., pode deixar de lado essa tradição de, no dia 1º de maio, sair às ruas, levantar firme seus braços na defesa do salário, do emprego, contra esses governos burgueses e contra essas burocracias sindicais que dividem o movimento operário. Obrigado. Lutas, né? Eu acho que está em disputa e o Congresso vai ser um espaço para isso, para a gente inclusive disputar o processo de reorganização e os nossos métodos, que devem ser sim os mais democráticos possíveis. Para além disso, é muito importante a gente saber qual tem que ser a nossa atuação dentro dos sindicatos. Tem que ser sim contra essas burocracias sindicais. A oposição alternativa atua em relação a isso, de lutar contra essas burocracias sindicais. A CUT, a Força Sindical, a Conlutas, ela nasceu para ser uma alternativa de lutas no processo de reorganização. A unificação das lutas é fundamental. A gente quer a unidade com a CUT, a gente quer, com a Força Sindical também. Agora a gente vai querer a unidade na luta. Então, tem a luta do PL. Eles vão chamar, vão mobilizar?
as categorias deles, a gente também vai, a gente vai estar junto ali, como no dia 15 a gente estava. Agora, no programa, não tem como a gente defender uma central sindical que hoje defende o governo, que há 10 anos é braço do governo, implementa políticas que são ataque à classe trabalhadora. Isso não tem como, é uma contradição a gente defender uma central sindical hoje, ou atuar dentro dela, tendo essa central sindical sendo um braço atacando os trabalhadores, gente, um braço do governo. Então, nesse sentido, a nossa atuação tem que ser pela base, construindo a contas pela base e se formando enquanto oposição. A gente faz unidade de ação, sim, nas lutas, mas a gente não tem o mesmo programa, porque hoje a CUT não defende mais o programa da classe trabalhadora. A Força Sindical, quando votou a favor do PL, o Paulinho, que representa a Força, também não defende mais. Então, nesse sentido, a gente tem que se construir processos contra as burocracias sindicais e pela base. E, para terminar, a unidade é fundamental, tanto dentro quanto por fora da Conlutas. Então, o espaço de unidade de ação é um espaço que engloba, inclusive, setores que estão à esquerda do governo, que não estão ainda na Conlutas, mas que estão lutando e também estão nesse processo de reorganização. Então, fortalecer todos os fóruns do movimento que buscam a unidade da classe contra os ataques do governo é fundamental. A Conlutas tem que ser uma central de independência de classe, independência do governo. Então, assim, nem PT, nem PSDB, nem PMDB contra todos os corruptos. Tem que ter essa independência contra o governo que ataca os trabalhadores. Bom, há uma confluência entre nós, evidentemente, de oposição revolucionária ao governo Dilma, de apresentar uma alternativa para o PT, mas aí eu quero entrar então na polêmica em relação ao balanço e em relação ao problema da criação da Conlutas. Muitas vezes é necessário você apresentar, certo, numa luta, porque não vai haver paz. O capital financeiro decidiu uma política e não vai haver paz. Os trabalhadores não vão ter paz e vão para a guerra. Querendo ou não, a gente vai ter guerra, certo? Então, para que a gente possa realmente fazer com que os trabalhadores superem os seus problemas e saltem das lutas sindicais para a luta pelo poder, é necessário construir uma direção. Agora, essa direção tem que respeitar os ritmos de como a classe trabalhadora constrói. Então, por exemplo, eu acho que nós, do MTS, nós da Conlutas, acertamos nessa greve dos professores, quando no dia 13, não por um interesse simplesmente da Bebel de livrar a sua cara, ela estava, na verdade, dia 13, deflagrando a greve para se contrapor, certo, na defesa da Dilma contra o que aconteceria no dia 15 de março. A Bebel chamou a greve e naquele momento chamou a unificação da defesa da Dilma e foi corretíssimo, inclusive para que a nossa greve tivesse forças para ser arrancada, a gente se retirar daquele momento em que havia o ato de apoio à Dilma. Então aquela política foi fundamental, tá claro? Então, perfeito. Então, não é que nós estamos aqui, então vamos fazer o balanço então da greve do metrô. A greve do metrô pode ter a avaliação que foi derrotada, mas naquele momento, tá claro, foi a greve que enfrentou não só o governo Alckmin. Vocês se lembram da declaração do ministro da Justiça? Aqui o seguinte, vai ter COP e vai ter que acabar com a greve. O ministro da Justiça apoiou o Alckmin, ou não foi assim? Foi uma greve contra o Alckmin e contra o governo federal. Violentíssima, violentíssima. Todos contra a greve, todos. Governo federal, CUT, CTB, Força Sindical, todos contra a greve. É isso que precisa ser dito. Ou não foi assim? Ou o Zé Eduardo Cardoso não disse que daria todo apoio à polícia do Alckmin? Ou também não foi assim? Então vamos ter claro, assim como foi acertado o MTS em 2013, vamos fazer um balanço. De falar que a greve dos professores estava errado ser lançada naquele momento, tinha que ser lançada um mês depois. Estávamos certo. Não que tinha bola de cristal que ia estourar os 2013 como estourou, mas que ia ter muito mais força um mês depois, íamos ter. E a Bebel precipitou a greve e levou a greve à derrota, que nós estamos pagando o preço hoje. Então a Conlutas acertou ou não? O MTS, eu acho que nós tínhamos uma razão. Sinceramente. 2013 foi um grave erro o MTS sozinho falar assim, olha, não dá para ser. Fomos chamados de pneu, até pela Bebel. Foi isso. Um mês depois da nossa greve teria imensamente mais, não que a gente ia prever o que aconteceu em 2013, hein? Mas ia ter muito mais força. Muito mais. Então eu acho que nós acertamos, gente, sinceramente. Erramos em muito mais outras coisas. Mas então se é para fazer balanço, vamos fazer balanço.
certo? Porque eu acho que não adianta, é o seguinte, ó, assim como nós não queremos que a greve termine burocraticamente de cima para baixo como a Bebel fez, nós não queremos que as greves saiam de cima para baixo como a Bebel está fazendo em todas as greves que ela está vindo para outra esquerda para derrotar. Porque nós sabemos que a burocracia não derrota só as greves porque não chama greve, derrota porque sai pela outra esquerda muitas vezes. Então, essa é a função do Lutas, para terminar. Entender que é fundamental a gente estudar para que a libertação dos trabalhadores seja obra dos trabalhadores. Esse tem que ser o nosso papel, de fazer os trabalhadores dar um salto de qualidade do sindical para a tomada do poder. Obrigado. Eu dar um informe que ela solicitou, e aí em seguida eu passo para a leitura aqui do resultado, tá bom? Priscila, dos municipais. Boa tarde. Na verdade é um convite, né? Acho que não sei quem está acompanhando, mas lá na TI Jaraguá, território indígena, está acontecendo um grande problema, né, de integração de posse da terra com o ex-prefeito, né, Tito Costa, que ele está querendo arrendar as terras. Ele não tem uma documentação de fato dessa demarcação, e os índios já estão lá já há um tempo, já tem um laudo antropológico que fala que as terras dos indígenas ali, dos Guarani-Mbiá, e eles querem tirar esse povo, os Guaranis de lá, né? Então eu tive na última reunião, que foi no 49º Batalhão, onde as PMs barraram bastante lideranças indígenas e não deixaram participar da reunião com o Tito Costa. E eles vão fazer uma nova reunião dia 5 de maio às 3 horas da tarde lá. Então o convite vai para quê? Nós estamos tentando fazer, chama Ocupe Itapupé, que é o nome da aldeia ali, né, onde está tendo esse apoderamento de terras, enfim, que tem tudo a ver com a questão, né, do agronegócio aí que tem no Senado, né, dos ruralistas. Eu acho que está bem a favor disso, né, a questão do capital econômico a favor da burguesia, mais uma vez, que tanto já foi posto aqui, e aí as terras indígenas e quilombolas sofrem com tudo isso, infelizmente. Então, no dia 2 de maio, às 10 horas da manhã, você ali... 5, agora está mudando? Não, calma aí. No dia 2 de maio, às 10 horas da manhã, vai ter a ocupação na aldeia, tá? Dia 5 de maio vai ser uma nova reunião com o Tito Costa e as lideranças indígenas da aldeia, não só da Itapé, como Piauí, como Tenundepuã e outras aldeias, etnias não, aldeias mesmo que tem aqui em São Paulo, tá? Então eu convido a todos para estar participando. Tem uma página no Facebook que chama Todo Apoio aos Guaranis Mbiá, né? Chama Coletivo Todo Apoio aos Guaranis Mbiá. Lá a gente está tentando fazer o que nesse dia 2? A gente quer levar a imprensa para lá para ter uma visibilidade. Já saiu a matéria no The Guardian, já saiu no Telesur, né, que é um canal da América do Sul. Já saiu em alguns jornais, mas assim não tem uma visibilidade como deveria ter, que é esse problema todo que está acontecendo. Então todo mundo que puder participar, depois se quiser pegar o contato comigo, mas é isso, na página do Face vocês conseguem ver, vai ser no dia 2 de maio, às 10 horas da manhã, a gente vai fazer lá comida típica junto com a galera lá, para poder dar essa visibilidade, vai ter dança, enfim, uma forma de resistência mesmo dos Guaranis na terra. A gente vai ocupar a terra como falando com o Tito Costa, que não é a sua terra, tem lá algo antropológico, né, falando que não é a terra dele. Ele falou assim que a terra dele é desde 1948, mas os índios estão aí, né, gente, desde os primórdios, enfim, né, uma questão histórica e cultural que diz que a terra são deles, tá? Então, aqueles que puderem, que se interessarem, é bastante significativo. Eu acho que é um momento de luta, né, chama Coletivo Todo Apoio aos Guarani Mbiá. Tá? Aí quem puder, tá entrando lá que a gente vai estar divulgando direitinho como é que vai ser, como é que vai se dar. Tá bom, gente? É isso, obrigada. Vou pedir o pessoal da alternativa que depois da reunião, quem puder ficar, para te dar uma organizada nos comandos para segunda-feira. Aqui, não. Ah, que você tinha falado? Todo mundo? Aqueles que puderem, então. A Ana Raquel, o pessoal aí do estado, para te organizar os comandos aí. Segunda. Olha, o resultado aí da eleição aí. MTS, alternativa do estado, 23 votos.
POR do Estado, 5 votos. O MRT, Professores pela Base, 5 votos. Do município, oposição alternativa, teve 11 votos e o POR, 5 votos. Tá certo, gente? A gente queria agradecer muito a presença de vocês. Nós estamos tentando construir uma ferramenta muito importante na luta dos trabalhadores e o Congresso é um momento muito importante para isso, na qual a gente tem que fazer todo um debate muito profundo de como está fazendo isso com a base inserida e fazer uma nova alternativa dos trabalhadores, construída pelos trabalhadores. Gostaria de agradecer, peço desculpa aí o convite que foi só da alternativa, mas eu não entendi o que o Fusco tinha falado. E pedir o pessoal, nós precisamos organizar a greve de semana que vem, que vai ser um enfrentamento duro. Então, aqueles que tiverem aí disposição para ficar, para a gente poder organizar o nosso comando de segunda-feira. E terça-feira tem a Assembleia do Simpem, não esquecer os professores municipais, que a luta vai começar de novo na prefeitura. Eu nunca termino.